Bom, meus queridos, então, na última aula de itinerário, nós falávamos sobre análise combinatória, tá? E nós vimos aí o arranjo, né? Nós estávamos estudando o arranjo. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, tá? E aí nós vimos, então, que o arranjo, né? Para a gente usar arranjo, nós devemos ter algumas condições. Vamos só relembrar aqui. Para usar arranjo, nós temos que ter a ordem importando, ou seja, quando eu troco de lugar os elementos, né, só inverto a ordem deles, fica uma coisa diferente. Então nós temos que a ordem interfere, tá? E outra coisa para ter arranjo era a quantidade de elementos disponíveis, que é o n, tem que ser diferente da quantidade p que eu vou agrupar. É a quantidade que vai ser agrupado, tá? Maravilha! E aí nós tínhamos que a fórmula do arranjo era um arranjo de n para p, que era n fatorial sobre n menos p fatorial. Só que nós também vimos que nós podemos usar aqui o princípio multiplicativo para resolver estes probleminhas de arranjo, tá certo? Muito bem, nós havíamos feito então o exemplo 2, esse das portas a gente fez também, e o das placas de automóveis, pelo que eu me lembro, a gente fez também, tá? Se eu tiver errado, me corrijam. Mas eu acho que a gente chegou a fazer esse das placas de automóveis aqui, tá? Fizemos? Eu preciso que alguém abra o áudio e diga sim ou não, porque eu não consigo ver vocês digitando aí nas mensagens. Não, sim? Sim, não? O Ney não tá na aula, o Ney não é dessa turma. Bom, vamos lá. O Ney sempre responde, né? Pessoal, então vamos lá. Queremos formar placas de automóveis com 6 algarismos distintos, dos quais os 2 primeiros são letras e o restante são algarismos. Então a gente viu, né, que nós temos que fazer separadamente a parte das letras e a parte dos números. É um arranjo para os dois lados, depois multiplicar as possibilidades, tá? Então a gente fez... Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que é as mensagens aqui agora? Aqui. Vamos ver. Ah, fizemos das placas, tá? A Poliane respondeu aqui. Tá, bora lá então. Deixa eu deixar aberto aqui o chat. Isso, eu ia fazer o exemplo das placas novas, das placas Mercosul, tá? Ok, só que para a gente fazer o exemplo das placas Mercosul, nós temos que primeiro aprender arranjo com repetição, tá? Porque as placas podem repetir letra, pode repetir número, tá bom? Mas já vamos chegar lá. Então vamos fazer mais um exemplo aqui e depois vamos para o arranjo com repetição. Então esse aqui eu não fiz com vocês, tá? Então esse eu vou fazer agora com vocês. Então bora lá. Então eu vou até fazer uma ilustraçãozinha aqui, uma brincadeirinha rapidinho, tá? Então olha só, nós temos aí uma locomotiva, tá? Uma locomotiva soltando fumacinha aqui, tá? Deixa eu fazer as rodas da locomotiva aqui, tá? Só para brincar um pouquinho aqui, né, pessoal? E aí depois nós temos os vagões atrás, tá? Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. Tá? Vou fazer uma rodinha aqui. Vou botar uma roda só nos vagões, tá bom? Ok, então eu vou unir os vagõezinhos aqui, ó. Um vagão, 2, 3, 4, 5 vagõezinhos, tá? Esse aqui sobrou. Bom, vamos fazer o seguinte, eu já vou deixar um sobrando aqui para vocês já vão entender por quê. Então, olha só, um trem de passageiro, ele é constituído de uma locomotiva e de 5 vagões, tá ok? E esses vagões eles são distintos de cores diferentes, então eu não tenho um vagão de mesma cor, tá? Os vagões são de cores diferentes. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente, tá? Óbvio, a locomotiva vai puxar os vagões, né, meus queridos? Tá? Quantas maneiras diferentes de agrupar estes vagões à locomotiva, tendo 7 vagões disponíveis? Então vejam bem. Então vamos supor aqui, ó, vamos pintar, né? Vamos brincar um pouquinho aqui. Ó, eu vou pintar os vagões de cores diferentes aqui,
tá? Tô botando corzinhas nos vagões, só pra gente entender onde é que eu quero chegar aqui, tá? Eu tenho 7 vagões disponíveis, mas eu vou utilizar apenas 5 acoplados ao vagão, à locomotiva. Então, o meu N é 7, ou seja, 7 vagões disponíveis, mas serão agrupados o P igual a 5, tá? Daqui eu já sei que N é diferente de P, ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho é diferente do que eu vou usar, tá? Do que eu vou agrupar ali. E aí nós temos o seguinte, meus queridos, isso que tem que ficar claro para todos vocês, tá? O que acontece é o seguinte, se eu trocar de lugar o verde com o amarelo, são os mesmos vagões envolvidos, tá? Só que de maneira diferente. A ordem das cores é uma maneira diferente de acoplar os vagões à locomotiva. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que AB é diferente de BA, tá? E quando isso aqui que eu acabei de enquadrar aqui, quando isso acontece, significa que é um arranjo, tá, pessoal? Então, isso que nós temos que entender, tá? Que fique claro isso. Então, vamos pensar comigo aqui. Quantos vagões eu tenho disponíveis? Eu tenho 7 vagões disponíveis, de cores diferentes. Então, eu não posso repetir cor, porque são tudo cores diferentes. Então, quantas cores disponíveis eu tenho para o primeiro vagão? 7 cores disponíveis. Para o segundo vagão, 6, porque uma já foi utilizada aqui. Para o outro, 5. Para o outro, 4. E para o outro, 3. Tá bom? Então, o que nós temos que entender é o seguinte, ó, tem vezes que vai ser tirado o verde fora e vai ser colocado um azul, tá? Ou seja, nós estamos utilizando todas as possibilidades, tá? Então, um princípio multiplicativo é também um arranjo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Multiplica tudo, 3 vezes 4, 12, 60, 360 vezes 7, eu não me recordo quanto é que dá, vou fazer ligeirinho aqui, tá? Nós não perder tempo, 360 vezes 7, nós vamos ter 2.520. Então, 2.520 maneiras diferentes de acoplar 7 vagões de cores diferentes, tá? De 5 cada vez no vagão, tá bom? Gente, assim, ó, parece meio estranho, né, dar esse valor tão alto, 2.520. Quando a gente pensa de cabeça, de quantas maneiras eu posso acoplar 5 vagões, né, tendo 7 disponíveis, a uma locomotiva? Vai dar umas, sei lá, 80, 100, 200 maneiras diferentes. Não, deu 2.520 maneiras diferentes, tá? Então é bastante coisa, tá bom, gente? Beleza? Alguém ficou com dúvida nisso aqui? Deixa eu perguntar aqui. Alguém ficou com dúvida? Abram o áudio ou escrevam para mim aqui no chat. Bora, pessoal, bora. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Sem dúvidas. Muito bem, maravilha. Dando sequência, então, meus queridos, vamos para o arranjo com repetição. Bom, agora sim eu vou falar das placas, né? Porque a gente, nesse momento, a gente pode repetir as letrinhas, pode repetir os números, tá? Então, imagina a seguinte situação. Nós temos aqui esse exemplo, ó. Seja x igual a B, C, D, tá? Nós temos um conjunto formado por A, B, C e D. Só que aí ele está pedindo o seguinte, de quantas formas podemos agrupar duas letras sabendo que pode haver repetição. Tá bom? Como é que é agrupar duas letras? Eu posso fazer duas letras agrupadas assim, ó. A e B. Isso não é um conjunto, tá? Isso que eu tô agrupar letras não é um conjunto, tá? É apenas um agrupamento de letras. Então eu posso fazer AB, eu posso fazer BC, eu posso fazer CB, eu posso fazer também nesse caso AA. Eu posso fazer nesse caso BB, ou seja, eu estou
agrupando duas letras repetidamente. Então eu posso repetir, porque que diz, ó, pode haver repetição. Então o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, isso ainda é um arranjo, tá? Por que que é um arranjo? Porque se eu colocar a letra A e B e A, ainda é um agrupamento diferente, tá? A ordem é diferente, ou seja, AB é diferente de BA. Só que quando eu posso repetir, né, no caso AA, BB, CC ou DD, tá? A ordem não interfere. Então eu vou contar apenas uma vez, não duas possibilidades, né? Porque aqui eu tenho duas, ó, A e B, B e A, são duas possibilidades. Quando eu tenho letras repetindo, A e A, eu não tenho como contar, inverter e contar de novo, né? Ou seja, duas vezes a mesma combinação ali, tá? Maravilha. Então eu tenho aqui o N sendo 4 letras disponíveis, mas eu vou agrupar apenas duas. Então N é diferente de P. Logo aqui, pessoal, é um arranjo, com repetição nesse caso, tá? Muito bem. Então todo mundo aqui presta atenção. Olha que barbada, tá? Um arranjo com repetição de N para P, nós temos 4 disponíveis, tá? E nós vamos usar apenas duas, certo? Então isso aqui é N na P, ou seja, pega o 4 e eleva na P, 4 ao quadrado, 16. Mas por que que é uma potenciação? Por que que é uma exponencial? Olha só, vamos entender bem esse motivo aqui, tá? Vamos lá. Quantas letras disponíveis eu tenho? 4 letras disponíveis. Quantas dessas 4 letras eu posso utilizar aqui na primeira casa? 4. Desculpa, 4, tá? Quantas letras eu posso utilizar na segunda casa? 4 também, porque eu posso repetir, tá? Quando era algarismos distintos, a gente fazia 4 vezes 3 vezes 2, né? Por quê? Porque eu já tinha usado uma, então não poderia usá-la de novo, então diminuíam um elemento. Nesse caso eu posso repetir, então é 4 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 16, tá? Maravilha. Então isso é arranjo com repetição, tá, pessoal? Então vamos pegar, antes de começar a combinação, e vamos ver a questão das placas de automóveis aqui no Brasil, né? As placas novas, tá certo? Eu vou ter que fazer isso na calculadora, porque é um número bem grande, né? Então, inicialmente, vamos pensar assim. Como é que são as placas de automóveis no Brasil, meus queridos? Elas são assim, ó. São 3 algarismos, que são letras, 3 letras, e antigamente eram 4 números, tá? Antigamente eram 4 números. Até vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação das placas antigas. Vamos botar aqui, placas antigas e das placas novas, para ver qual é a diferença. Tá bom? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bom, qual é a diferença das placas antigas para as placas novas? É o seguinte, antigamente nós tínhamos aqui, nessa região aqui, apenas letras, né? E nós temos ainda letras hoje em dia, tá? Então aqui continua a mesma coisa. Então quantas letras tem o alfabeto, meus queridos? São um total de 26 letras e eu vou utilizar apenas 3. Então N é diferente de P, tá? N é diferente de P. E se eu trocar a ordem aqui, eu, por exemplo, botar assim, A, B, C, C, B, A, são placas diferentes. ABC e CBA são placas diferentes. Isso quer dizer que a ordem interfere, então é um arranjo. Só que, quantas letras eu posso colocar na primeira casa? 26. Quantas letras eu posso colocar na segunda casa? Também 26, porque eu posso repetir letras, né? Eu posso fazer a placa A, se eu quiser, tá bom? E 26 na última também. Ou seja, a parte das letras é 26 elevado na 3, tá? Vamos ver quanto é que é 26 elevado na 3. 26 elevado na 3 é 17.576, tá bom? Maravilha, agora vamos ver a parte dos algarismos numéricos, né? Então, olha só, a parte dos algarismos, eu posso aqui colocar números, né? Que as placas antigas são números.
Quantos números disponíveis nós temos? Do 0 ao 9, ou seja, são 10 algarismos. Então aqui eu posso colocar 10 algarismos, aqui 10 e aqui 10. Né? Então nós temos 10 elevado na 4. E 10 elevado na 4 são 10.000. Tá? São 10.000. Então, multiplicando agora as possibilidades aqui pelas possibilidades aqui, né, nós temos 17.576 maneiras de fazer com as letras e 10.000 maneiras com os números aqui. Ou seja, só multiplicar esses dois valores agora, nós vamos obter aqui 17.576 com mais 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4. Nós vamos obter aqui um total de 175.760.000 placas diferentes dá para fazer naquele modelo antigo, tá? Meus queridos, qual é a população brasileira? Você sabe melhor que eu isso. Qual é a população brasileira atualmente? 210 milhões, 220, por aí, né? Olha só, nós já temos no Brasil praticamente um carro por pessoa, tá? Nós já temos quase um carro por pessoa, um carro por habitante. Né? Em países como os Estados Unidos, eles têm mais de um carro por pessoa, né? A contagem de automóveis lá por pessoa, tá certo? Então aqui no Brasil, ó, 175.760.000 placas já estava saturando, né? Qual foi a maneira de solucionar este problema aí, tá? Foi essa aqui, ó. Fazer o seguinte, continuamos com o alfabeto nos três primeiros algarismos. Então aqui nós continuamos com o mesmo número de resultados possíveis, 17.576. Só que esse algarismo aqui, ó, foi adicionado uma letra, em vez de número foi trocado por uma letra, tá? Na verdade não foi adicionado, foi só trocado, né? Então nós continuamos aqui com números, então nós temos 10 algarismos disponíveis, 10 aqui e 10 aqui. E aqui foi colocado uma letra. Aqui foi colocado uma letra. Tá? Então para essa parte aqui nós ficamos com 10 algarismos vezes 26 letras vezes 10 algarismos vezes 10 algarismos. Tá? Aqui nós vamos ficar com 26.000, né? 26.000, porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000, 1.000 vezes 26.000 possibilidades. Ou seja, multiplicando essas duas aqui, nós vamos ter exatamente 17.576 vezes 26.000. 26.000. Nós vamos ter aqui agora um total de 456.976.000 possibilidades de placas de automóveis agora com esse sistema. E aí, pessoal, vai demorar quanto tempo aí para saturar isso aí agora? Bom, muito tempo, talvez nem chegue a isso aí, né? Só se a população ia aumentar demais aí, tá, pessoal? Olha só, antigamente era 175 milhões de placas possíveis, né? Agora, 456 milhões de placas, ou seja, mudando um númerozinho por uma letra já aumentou aí a capacidade em muito, né? Praticamente mais do que dobrou aí, né? Mais do que dobrou. Quase triplicou as possibilidades aí de formar placas de automóveis com esse sistema aí. Tá certo, meus queridos? Deixa eu ver se alguém aqui ficou com dúvida. Não, meu querido, querida Poliane, né? Poliane, não. As placas antigas, tá? Elas podem começar com 0, tá? Por quê? Porque ela não são números de 4 algarismos. É uma placa, né? A placa, ela é simplesmente um código, tá? Ela é um código. Então eu posso ter a placa, por exemplo, ABC 0123, não tem problema nenhum. Começar com 0, tá? Porque a placa, ela é um rótulo. Ela serve para rotular o veículo.
Então, eu não estou querendo formar placas que tenha números de 3 algarismos, tá? Eu quero formar placas que são códigos, que são rótulos. Então, eu posso usar o zero normalmente, não tem problema utilizar o zero na primeira casa, tá claro, Pauline? Show, maravilha, maravilha, tá? Qualquer coisa é só perguntar que eu respondo. Então, seguindo o baile. Ó, então tá aí, galera, tá? Mostrei o exemplo das placas de automóveis aí no Brasil, tá? Muito bem. Tem países, meus queridos, tem países que utilizam só um sistema de letras, né? Não usam números, mas depende, cada país usa um sistema. Mas esse nosso sistema aqui ele já está bem bom, ou seja, a quantidade de placas possíveis para serem feitas aí dá para a gente perceber aí pelo exemplo que a gente fez que agora não satura mais, né? Não satura mais, tá? Se saturar vai demorar uns 300 anos aí, tranquilamente a população triplicar de valor, né? Tá, pessoal? Muito bem. E também tem a questão, né, de que alguns veículos dão baixa no Detran, então aquela placa é anulada e ela pode ser reutilizada novamente futuramente e tal. Então é uma questão assim que vai se reciclando, vai se renovando, né? Então dificilmente vai saturar, dificilmente vão trocar o sistema, tá? Muito bem. Então vamos para a combinação simples. Agora a gente sai do arranjo e vai para a combinação, tá? Então tem o macetezinho também para descobrir se é combinação? Tem. Nós temos um macetezinho para descobrir se é arranjo e também temos agora um macetezinho para descobrir se é combinação, tá? Então vamos lá. O que é uma combinação, então, galera? Olha só, gente. Como eu disse para vocês, a maior dificuldade que vocês apresentam, né, que eu, todo o tempo que eu dei aula, esses mais de 15 anos dando aula, eu percebo sempre é o aluno ele ter dificuldade de descobrir qual conceito ele deve utilizar, se ele deve utilizar arranjo, se ele deve utilizar combinação ou permutação. Aí ele fica meio perdido, eu não sei qual que eu uso. Então, com esses macetezinhos aqui, tá, eu consigo tranquilamente dizer o que é, do que se trata o problema, tá? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver se a ordem, trocando os elementos de ordem, permanece a mesma coisa, ou seja, não se altera, tá? Quando acontecer de eu trocar os elementos de lugar e continuar sendo a mesma coisa, não interferir, e o n ser diferente do p, tá? A quantidade de termos que eu tenho é diferente da quantidade que eu vou utilizar, então isso aqui caracteriza uma combinação, tá? O arranjo, ele é tudo diferente, AB diferente de BA, N diferente de P. A combinação, nós temos AB igual a BA e N diferente de P, tá? Maravilha. E a formulinha da combinação, ela é muito parecida com a formulinha do arranjo. A única diferença é este P fatorial multiplicando aqui embaixo. Então, vocês percebam que vocês podem fazer um arranjo, porque o arranjo é essa fórmula que eu acabei de circular aqui, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Isso aqui é um arranjo, tá? Então eu posso fazer um arranjo que é um princípio multiplicativo, usar o princípio multiplicativo, e o resultado eu divido por P fatorial, que vai dar na mesma, do que usar essa fórmula aqui, tá bom? Então olha só, vamos lá. Dado o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, qual o número de subconjuntos de A com 3 elementos que eu posso formar? Tá? Então vamos pensar aqui. Pessoal, um subconjunto de um conjunto, a gente sabe que dentro de um conjunto não existe ordem, ou seja, se eu trocar os elementos dentro do conjunto, não vai interferir em nada, vai continuar sendo a mesma coisa. Tá? Então, um subconjunto eu quero fazer com 3 elementos, certo? Então, esse subconjunto com 3 elementos, eu posso utilizar, por exemplo, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Se eu trocar a ordem deles, 1, 0, 2, é o mesmo conjunto. Se eu trocar a ordem de novo, 2, 1, 0, é o mesmo conjunto, tá? Por quê? A ordem dentro de um conjunto não importa, tá bom?
Então a questão é o seguinte: eu tenho 6 elementos disponíveis, e eu vou utilizar apenas 3 deles, tá? Então, quantos elementos desses 6 aqui eu posso utilizar na primeira casa? 6. Na segunda, 5. E na outra, 4. Tá? O que eu vou ter aqui? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Tá bom? 120. Só que tem um detalhe, isso aqui é uma combinação, isso aqui não é um arranjo. O arranjo eu posso utilizar o princípio multiplicativo. Na combinação, eu também posso utilizar o princípio multiplicativo, só que eu devo dividir o resultado por p fatorial. Ou seja, o p nesse caso, como eu quero subconjuntos com 3 elementos, tá? O p vale 3. O n eu tenho que é 6, são 6 elementos disponíveis, tá? Muito bem. Então, o n é diferente de p, o ab é igual ao ba, né? E troca os elementos, não muda nada. Então, eu vou pegar e vou dividir por p fatorial, 3 fatorial. Ou seja, 120 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 120 dividido por 6, nós vamos obter aqui 20. 20 maneiras diferentes, ou seja, 20 subconjuntos de 3 elementos, tá? Ok. Ou então, se eu não utilizar o princípio multiplicativo, eu faço uma combinação de 6 elementos, 3 a 3, que vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial, tá? Então, ó, 6 vezes, vamos fazer assim primeiro, ó. 6 fatorial sobre 6 menos 3, que é 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Eu vou desenvolver o 6 até chegar no 3, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial, né? 3 fatorial com 3 fatorial. E eu também posso cancelar 6 com 3 fatorial. Por quê? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então eu posso cancelar. Então aqui embaixo sobrou 1. Sobrou apenas isso aqui, ó. 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Tá? Exatamente o mesmo resultado que eu encontrei fazendo pelo princípio multiplicativo. Tá? Então, combinação, quando que eu utilizo combinação? Quando eu troco de lugar os elementos e permanece a mesma coisa. E o n é diferente do p. O total de elementos disponíveis é diferente do que eu quero agrupar, tá? Então deixa eu olhar aqui rapidão. Vamos lá. Dúvidas? Ficou dúvidas, meus queridos? Podem falar aí, entenderam o que é uma combinação? Sim ou não? Yes? No? Yes? No? Yes? Sim, 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 sim. Uau. Beleza, beleza. Então, bora adiante então. Outro exemplo. Exemplo 2. De quantas maneiras diferentes podemos escalar um time de futebol de salão? Futebol de salão, dispondo de 8 jogadores. Então, para tudo, vamos lá, nós temos 8 jogadores disponíveis, né? E aí só tem um detalhe, meus queridos, nós temos que saber quantos jogadores são no time de futebol de salão. São 5 jogadores, 4 na linha mais um goleiro, tá? Vocês têm que entender o seguinte aqui, tá? Aqui não importa quem é o atacante, não importa quem é o zagueiro, não importa quem é o lateral, não importa quem é o goleiro, tá? Pensa assim, todos podem fazer qualquer função aqui, tá? Então eu tenho 8 jogadores no total, né? Que tem os reservas. E eu tenho 5 jogando na linha, tá? 5 jogando em campo, né? 4 na linha, 1 no gol, tá bom? Então, olha só. Primeiramente, AB e BA
será que a B e BA é diferente ou é igual? Aí é que tá. Vejamos bem. Se eu pegar e escalar o João, a Maria, o José, o Pedro e o Caio, é a mesma coisa que eu escalar o Caio, o Pedro, a Maria, o João e o José. É a mesma coisa. Não importa a ordem que eu escalo. Se eu escolher os mesmos elementos, a ordem que eles estão ali na escalação não interfere em nada, porque vai ser o mesmo time jogando, né, no campo ali, tá? Então é isso que a gente tem que sempre se perguntar, tá certo, pessoal? Quando é que vai mudar? Quando é que vai mudar a escalação? Quando eu tiro um elemento e coloco um outro elemento disponível, tá? Um outro elemento diferente disponível ali, tá? Então, nesse caso, eu tenho que a ordem não interfere. Se eu trocar de lugar A com B, permanece o mesmo time, tá? Legal. Então, nós temos N diferente de P e nós temos AB diferente de BA. Então, isso caracteriza uma combinação. Então, eu posso fazer uma combinação de 8 elementos, 5 a 5, que é 8 fatorial, sobre 8 menos 5 fatorial, vezes 5 fatorial. Então, isso aqui vai dar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Por que eu desenvolvi até o 5 fatorial? Porque eu tenho 5 fatorial aqui, e aqui 8 menos 5 dá 3 fatorial. Tá? Okay? Então, eu desenvolvo de cima até chegar no maior de baixo, tá? Porque olha aqui, eu posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial, e eu posso também cancelar o 6 com o 3 fatorial, porque 3 fatorial é 6. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Tá? Sobrou aqui para mim apenas 8 vezes 7, que é 56. Então, dá para fazer esse time de futebol de salão, dá para escalar ele de 56 maneiras diferentes. Alright? Tranquilo? Beleza? Então, e se eu... Professor, mas espera aí, e se fizesse pelo princípio multiplicativo, daria para fazer também? Dá para fazer. Eu só tenho que lembrar que pelo princípio multiplicativo eu devo fazer o quê? Eu devo dividir o resultado. Quando é combinação, eu devo dividir o resultado por p fatorial. Tá? Então, olha só, nós temos aqui as 5 posições, né? Os 5 que vão jogar, tá? Então eu tenho 8 disponível, tá? Na primeira posição eu posso botar 8 jogadores, tenho disponível 8, depois na outra 7, na outra 6, na outra 5 e na outra 4, tá bom? Então se eu fizer essa continha aqui, nós vamos ter 20, 120, peraí, vamos fazer aqui ligeirinho. Uhum. Nós vamos ter, ó, 6.720 possibilidades, tá? 4 vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, ok? E aí eu tenho que dividir isso por p fatorial, tá? P fatorial é 5 fatorial, opa, desculpa aqui, 5 fatorial. Divide por 5 fatorial o resultado, nós vamos ter 6.720 dividido por 5 fatorial, e 5 fatorial é 120, né? 5 fatorial é 120, então dividido por 120 dá exatamente 56 possibilidades. Tá, meus queridos, entenderam? Tá? Eu posso fazer pela fórmula, combinação usando a fórmula, ou eu posso fazer combinação pelo princípio multiplicativo. Tá certinho? Tranquilo? Então, bora adiante aqui. Exemplo. Quantas saladas de frutas com 2 frutas diferentes podemos formar com 4 frutas diferentes? Confuso? Não. É simples. Nós temos 4 frutas disponíveis. Papai. Oi. Eu posso ganhar. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Papai tá dando aula. Tá? Depois papai te dá uma coisinha, tá? Papai tá dando aula aqui, tá? Eu
quero agora. Ah, mas o papai não tem agora. Pede pra mamãe tá dormindo? Tá dormindo. Tá, pobrezinha, mamãe tá cansada. Tá, peraí. Ai, ai. Ó, Davi, vem cá. Eu quero uma balinha. Tá, mas deixa o papai dar aula aqui, vem cá. Aqui, pessoal, ó, safado. O papai pegou no olho. Minha esposa tá dormindo, um pouquinho tá cansada. A neném acorda de madrugada bastante. Onde está as balinhas? Ah, não sei. Vai lá brincar no teu quarto lá. Papai tá dando aula, pai. Vai lá brincar, filho. Pai. Tá, vai lá no teu quarto brincar. Desculpa aí, pessoal, tá? Mas faz parte, acontece, né? Nós estamos em casa, né? Estamos em casa e acontece isso, faz parte, tá? Minha esposa tá um pouquinho cansada essa noite, acordou bastante para dar mamar pra nenê, então ela tá dando uma dormidinha agora ali, descansadinha enquanto eu tô dando aula, tá? Então vamos voltar lá pra aulinha. Então, quantas saladas de frutas com 2 frutas diferentes podemos formar com 4 frutas diferentes? Então vamos lá, gente. Eu tenho 4 frutas disponíveis, porém eu vou utilizar apenas 2. Vou fazer uma salada de frutas com 2 frutas apenas. Não é uma salada de frutas, né? Mas tudo bem, tá? É só um exemplo aqui, né? Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui o N diferente do P, tá? O N é diferente do P. E eu tenho o seguinte, se eu fizer uma salada de fruta com abacaxi e banana, é a mesma coisa que fazer uma salada de fruta com banana e abacaxi. Ou seja, a ordem dos tratores não altera o viaduto, a ordem dos porcos não altera o salame, tá? Ou seja, que a ordem das frutas não altera a salada de fruta. O feijão por cima do arroz, o arroz por cima do feijão, é a mesma coisa. No fim, tudo a mesma coisa, mistura fica igual, tá? Então, nós temos aqui uma combinação. Nós temos uma combinação de 4 frutas, 2 a 2. Então, aqui o que dá? Nós vamos ter 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Aí eu posso cancelar 2 fatorial com 2 fatorial, tá? Eu vou ter 4 vezes 3, 12, dividido por esse 2 fatorial, que é 2 vezes 1, né? 2 fatorial é 2 vezes 1. Então dá para fazer 6 tipos de salada de fruta diferente, tá? Eu poderia pensar também o princípio multiplicativo. Eu tenho 4 frutas, então como escolha de primeira fruta eu tenho 4 possibilidades. Como escolha da segunda fruta eu vou ter apenas 3 possibilidades. Então 4 vezes 3, 12. E aí eu divido por P fatorial. O P é 2, então 2 fatorial é 2, né? Dá 6 também, mesma coisa. Tá bom? Então tá resolvido aí a combinação aí do exemplo 3, tá? Bem de boas, bem tranquilinho. Vamos para o 4. Vamos para o 4. Quantas comissões de 3 pessoas podemos formar com 5 pessoas? Então vamos lá. Nós temos 5 pessoas disponíveis e nós vamos formar comissões de 3 pessoas, tá? Perceba, uma comissão vai ter 3 pessoas, só que tem 5 disponíveis, 5 pessoas disponíveis. De quantas maneiras diferentes é possível fazer essa comissão? Ok, aqui já deu para perceber que o N é diferente do P. Só que aí que tá. N diferente de P pode ser arranjo ou pode ser combinação. Eu preciso saber, para saber se é uma combinação ou se é um arranjo, eu tenho que analisar a ordem dos elementos. Então vejam bem, nesta comissão, não está dizendo aqui no enunciado que essa comissão ela tem cargos, ou seja, que ela tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, etc. Não tem. É uma comissão de 3 pessoas, não importa a ordem delas. Então, se eu fizer uma comissão com o João,
a Maria e o José é a mesma coisa que fazer uma comissão com o José, com o João e com a Maria. Mesma coisa, tá certo? Então, nesse caso, a ordem AB igual a BA. Troca de lugar os elementos, permanece a mesma coisa. Isso é característica de uma combinação, tá? Então, eu vou lá e vou fazer uma combinação de 5 pessoas, 3 a 3, tá? Que vai ser 5 fatorial, sobre 5 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 5 menos 3, que é 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Eu desenvolvo de cima, gente, até chegar sempre no maior do de baixo, tá? Então, eu cancelo 3 com 3 aqui, ó. Tá? Fica 5 vezes 4, 20. E 2 fatorial é 2. Então, eu vou ter aqui 10 comissões diferentes que é possível formar dessa forma e dessa maneira aí. Tá entendido? Ok. E se eu fosse usar o princípio multiplicativo? Então, eu tenho 5 pessoas para 3 casas. Então, 3 lugares nessa comissão, né? Então, das 5 pessoas disponíveis, eu posso utilizar na primeira vaga 5, na segunda vaga da comissão sobram 4 e na terceira vaga sobram 3. Então, eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 dividido vezes 3, desculpa, 60 maneiras diferentes. Só que daí eu tenho que lembrar, isso é uma combinação. Eu devo dividir o resultado por P fatorial. E o P é 3. O P é 3, tá? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, então fica 60 dividido por 6, que dá 10 comissões diferentes. Entendido, meus queridos? Nada de difícil aí, né? Nada de difícil aí. Ok. Então, deixa eu só ver se alguém falou alguma coisa. Não. Bom, agora nós vamos fazer um exercício um pouquinho mais difícil. Eu preciso de toda a atenção de vocês aí, tá? Esse é o tipo de problema que gostam de cobrar em provas como o Enem, como outros tipos de prova de concurso aí, tá? Esse tipo de questão é bem tranquilo, não é difícil, tá? Só que tem que ter um cuidado. Então, olha só. Na figura, R e S são retas que contêm 4 e 6 pontos, respectivamente, tá? Então, R tem 4 pontos e S tem 6 pontos. O número de triângulos com um lado contido em S, tá? Um lado do triângulo tem que estar contido na reta S, que tem esses pontos como vértices são. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui de como é que ele quer, tá? Ele quer triângulos que um lado do triângulo esteja contido na reta S. Então, por exemplo, ele quer esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu estou fazendo aqui, a gente sabe que um triângulo precisa ter 3 pontos para formar o triângulo, né? 3 pontos não colineares. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou juntar esse com esse e com aquele lá de cima. Por que que eu não fiz triângulo assim, ó? Porque esse triângulo aqui, ele está com um dos lados contidos na reta R, mas não é isso que eu quero. Eu quero apenas os triângulos que estão com um dos seus lados contidos na reta S, tá? Maravilha. Então, olha só. Eu posso fazer esse aqui. Eu poderia fazer também esse aqui. Ó, esse triângulo aqui, ele está com um dos lados contidos na reta S. Esse triângulo aqui, ó, ele tem um lado contido na reta S também, tá? E assim por diante. Eu posso fazer outro triângulo aqui, ó, que também está com um dos lados contidos na reta S. Tá vendo? Então vocês perceberam, gente, que... Claro, eu posso pegar depois outro, né? Eu posso pegar esse aqui com esse aqui, por exemplo. Tá? Posso pegar esse com esse. Desculpa aqui, deixa eu fazer de novo. E eu posso unir com aquele ponto lá de cima, por exemplo. Ó. Vai formar esse triângulo aqui. Eu posso formar com esse aqui. Ó, tá vendo? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Vamos lá.
Para cada combinação de 2 pontos aqui embaixo, eu tenho 4 pontos aqui em cima. Eu tenho 4 pontos aqui em cima que eu posso unir e formar os triângulos. Se eu juntar esse aqui com esse aqui, ó, esse ponto com esse ponto aqui vai formar esse lado aqui. Eu posso unir com aqui, formar um triângulo, posso unir com esse, tá? Eu posso unir com esse aqui, formar outro, posso unir com aquele lá e formar outro, tá? Então, o que vocês compreenderam? Acredito eu que vocês já devem ter compreendido. Eu posso unir este com esse, eu posso unir esse com esse com esse aqui, esse com esse aqui e esse com esse aqui. Eu posso unir este com esse com esse com esse com aquele lá. Então, gente, eu vou fazer 6 pontos e vou juntar 2 a 2. Então, eu tenho 6 pontos disponíveis e vou juntar 2 a 2, tá? Por quê? Porque juntando 2 pontos eu formo um lado do triângulo que está contido na reta S. Então, eu vou contar manualmente primeiro, eu espero que todo mundo aqui entenda, tá? Eu posso unir esse ponto com esse. Dá ou não dá? Dá. Esse com esse. Se eu unir esse com esse, é o mesmo ponto. Desculpa. É o mesmo lado que eu formo do triângulo, tá? Então, se eu unir esse com esse, ó, formei esse aqui. Se eu unir esse com o primeiro, eu formei o mesmo lado. Então, aqui a ordem não vai interferir. Ou seja, eu já descobri aqui que AB é igual a BA. Se eu unir, vamos chamar assim, ó, ponto A e ponto B. Se eu unir o ponto A com o ponto B, é a mesma coisa que unir o ponto B com o ponto A. Vai formar o mesmo lado de triângulo aqui, tá? Maravilha. Então, seguindo o baile, eu vou contar manualmente primeiro para vocês todos perceberem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 maneiras diferentes de unir esses pontos aqui, ó, 2 a 2. Tá? Mas eu posso fazer uma combinação de 6 pontos 2 a 2. Então, 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, nós vamos ter aqui 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolve o 6 até chegar no 4 fatorial, ó. E aí eu posso cancelar 4 com 4. 6 vezes 5, 30, dividido por 2 fatorial, que é 2, que dá exatamente 15, que eu tinha feito o cálculo manualmente, tá? Então, eu tenho 15 possibilidades aqui, tá? Então, se eu pegar essas 15 possibilidades que eu tenho aqui, tá? E multiplicar por cada ponto lá em cima, porque cada possibilidade que eu tenho, eu formo 4 triângulos. Tá? Formo 4 triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que aqui embaixo tem 15 maneiras diferentes de juntar esses pontos 2 a 2, e cada maneira dessa eu vou unir com um ponto lá de cima, ou seja, são 4 pontos. Então, nós vamos obter aqui 60 triângulos que estão contidos, um de seus lados está contido na reta S. São triângulos dessa forma aí que eu acabei de fazer. Tá? Se ele pedisse o total de triângulos que eu posso fazer aqui, tá? Aí incluiria os triângulos que estão com um lado contido na reta R. Então, eu teria triângulos assim, ó, virado para baixo. Tá? Ó. Bom. Então, o que acontece? O que eu faria? Eu tenho 4 pontos disponíveis. Então, uma combinação de 4 pontos e eu vou unir eles 2 a 2 também. Ou seja, eu vou unir, por exemplo, esse ponto com esse, aí eu formei um triângulo, um lado do triângulo. Esse ponto com esse, eu formei um lado de um triângulo também, tá? Olha só, então olha só, nós temos aqui o lado do triângulo, como eu dizia, tá? Eu posso formar o lado do triângulo aqui. Então, tenho 4 pontos e para formar o lado do triângulo, eu preciso unir 2 pontos. Então, combinação de 4 para 2. Então, vai ser 4 fatorial
sobre 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eu vou ter aí, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 4 menos 2, que dá 2 fatorial, 2 fatorial. Então, eu posso cancelar aqui 2 fatorial com 2 fatorial. 4 vezes 3, 12, né? 12 dividido por 2 fatorial, que é 2, né? Então, dá 6 maneiras diferentes. Só que aí, eu tenho 6 maneiras diferentes de juntar esses 4 pontos. Eu até vou fazer manualmente para vocês verem de novo. Ó, eu posso juntar o primeiro com o segundo, eu posso juntar o primeiro com o terceiro, e eu posso juntar o primeiro com o quarto. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3 maneiras. 4, 5, 6. Fechou a 6, tá vendo? E aí, cada maneira de juntar esses pontos 2 a 2, eu posso multiplicar com 6 pontos aqui embaixo para formar os triângulos. Então, essa maneira aqui, eu posso unir com 6 pontos de baixo, formar 6 triângulos, tá? Então aqui eu vou ter o quê? Uma combinação, desculpa, 6 possibilidades vezes 6 pontos, daria 36 triângulos aqui, tá? Então eu teria 60 triângulos voltados para cima, mais 36 triângulos voltados para baixo, assim. E daria 96 triângulos ao todo nesse sistema aqui. Tá, meus queridos? Entenderam isso aqui ou não? Vamos ver lá. Ah, beleza. Então alguém respondeu dessa vez? Respondeu no áudio, beleza. Então, meus queridos, ó, combinação é tranquilo, tá? Arranjo é tranquilo, combinação é tranquilo. Só que assim, como eu disse para vocês, vou repetir. O essencial é vocês saberem identificar se é um arranjo ou se é uma combinação, ou se é uma permutação, que nós vamos aprender na sequência. Se a gente não identifica o que é, aí fica complicado, tá? Aí realmente não sai o problema, não sai o exercício, você não consegue resolver, tá? Muito bem. Outra coisa, antes da gente falar na combinação com repeteco, né? Combinação com repetição, vamos pensar no caso da Mega Sena, tá? Vamos pensar no caso da Mega Sena. A Mega Sena, ela tem o seguinte, deixa eu fazer uma... Vou ampliar um pouquinho a área de trabalho aqui, para eu poder escrever ao lado aqui para vocês verem. Tá? Me faltou espaço aqui. Ok, então vamos lá. Escrever ao lado aqui. Tá. Vamos ver o caso da Mega Sena. Vou botar aqui. A Mega Sena ela é uma combinação, né, pessoal? Tá? Então, a Mega Sena nós temos 60 números disponíveis e nós vamos jogar apenas 6. Dos 60 números, nós temos que acertar 6. Tá? Por que a Mega Sena é uma combinação? É uma combinação simplesmente porque, primeiramente, o N é diferente do P, né? O total de elementos que nós temos é diferente do que a gente vai jogar. E nós temos que AB é igual a BA. Por que AB é igual a BA na Mega Sena? Porque assim, ó, se eu jogar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma coisa que eu jogar os números 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 4, 5, 6. A ordem que eu jogar os elementos não interfere, pois eu estou jogando os mesmos 6 elementos, tá? Então, a ordem aí não interfere. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma combinação de 60 elementos para 6, que é exatamente 60 fatorial sobre 60 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Então, nós vamos ter aí 60 fatorial sobre 54 fatorial, né? 60 menos 6 dá 54, e 6 fatorial. Bom, eu vou desenvolver o 60 fatorial até chegar no 54 fatorial. Então fica 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55,
vezes 54 fatorial. Tudo isso sobre 54 fatorial vezes 6 fatorial. Bom, eu vou cancelar aqui o 54 com 54, tá? E aí vai me sobrar o quê? Eu sei que 6 fatorial é 720, tá, pessoal? Então, deixa eu fazer a multiplicação aqui já, ó. 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55. Dividido por 720, que é 6 fatorial, nós vamos encontrar 50 milhões e 63.860 possibilidades, tá? Então, meus queridos, olha só. Se vocês jogarem um cartão na Mega Sena, marcarem 6 números, jogarem um cartão com 6 números, vocês têm a chance de ganhar, uma probabilidade de ganhar na Mega Sena de 1 em 50 milhões e 63.860. Essa é a probabilidade de ganhar na Mega Sena jogando um cartãozinho, tá? Doideira, né, pessoal? Doideira, mas é isso aí. Esse é o total de possibilidades que tem, de combinações que tem entre os números na Mega, tá? Eu não quero desiludir ninguém aí não, viu? Quem quiser jogar na Mega pode jogar. Muita gente já ganhou na Mega Sena jogando um cartãozinho só, isso é fato, tá? Então, se quiser jogar, joga, né? Mas tá aí a probabilidade, tá? Então, é bastante difícil de ganhar, tá, pessoal? Vamos lá. Então, agora vamos ver a combinação com repetição. Então, a gente estava vendo a combinação que não podia repetir, que é a combinação simples. E agora nós vamos ver a combinação com repetição, tá? Olha só, a combinação com repetição, ela não é difícil. A gente só tem que fazer uma adaptação antes da gente resolver a combinação. Então, fazer uma adaptaçãozinha. Como assim adaptar? Porque nós vamos utilizar a mesma fórmula da combinação simples. Só que nós vamos adaptar o N e o P, tá? Nós vamos fazer uma adaptaçãozinha. Então, olha só. A fórmula da combinação com repetição, vou botar para cá, vou ampliá-la aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, essa é a fórmula da combinação com repetição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a combinação com repetição, eu vou transformar numa combinação de N mais P menos 1. Tá? Eu vou pegar o N, vou somar com o P e vou subtrair o 1. Esse aqui vai ser o meu novo N, isso aqui vai ser o novo N na combinação de N para P. Então, eu pego o N que eu conheço, somo com o P que eu conheço e subtraio 1. E aí eu faço uma combinação desse resultado, vai ser o novo N. Para o P é o normalzinho, tá? O P eu uso o próprio P que existe já, tá? Então, assim, não tem mistério, é só saber fazer essa transformação, essa adaptação e tá tudo resolvido, tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Seja x igual a ABCD, né, de quantos subconjuntos com duas letras podemos formar, sabendo que pode haver repetição. Então, eu vou fazer um subconjunto Y aqui. Eu vou fazer um subconjunto Y formado por exemplo, A e B. O subconjunto formado por A e por B, se eu inverter, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho N sendo 4 e eu quero usar apenas 2, porque eu vou fazer um subconjunto com duas letras. Tá, o N é diferente do P, e a ordem dos elementos dentro do conjunto não interfere. Se eu fizer o conjunto BA, é os mesmos elementos, é o mesmo conjunto, tá? Ok, então isso é uma combinação, tá? N é diferente do P e AB é igual a BA, é uma combinação. Só que aqui eu posso formar, por exemplo, um subconjunto Z, eu posso formar um subconjunto AA, BB, CC, DD. Tá bom? Posso formar. Então, eu estou repetindo algarismos aqui.
Estou repetindo letras, tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer uma combinação de n mais p menos 1 para p. Tá? Isso é uma combinação do n, que é 4, mais 2 menos 1, o p é 2, né? Para o p, que é 2. Então, isso vai ser uma combinação de 6 menos 1, 5 para 2. E agora que eu fiz essa transformação, essa adaptação aí, eu utilizo a fórmula da combinação tradicional que a gente já conhece, que é da combinação simples, que é 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 5 menos 2 é 3, então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Aí eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial, fica 5 vezes 4, 20, e 20 sobre 2 é 10. 20 sobre 2 é 10. Tá bom? Entenderam a moral da história, meus queridos? Não é difícil, né? É bem tranquilo fazer isso aqui, tá? Bem tranquilinho, bem de boas. É só readaptar ali e correr para o abraço, ser feliz, tá? Muito bem. Alguém ficou com dúvida do que é uma combinação com repetição? Tudo certo, Berg. Beleza. Show de bola. Vamos lá, então. Ok, pessoal. E aí depois a gente vem para a permutação, tá? A permutação é uma das mais barbadinhas que tem aí, né? É mais fácil que o arranjo, é mais fácil que a combinação, porque a permutação acontece o seguinte na permutação. O N é igual ao P. O total de elementos que nós temos é exatamente o que nós vamos utilizar. Então, se nós temos 5 elementos, vamos utilizar os 5. Se nós temos 3, vamos utilizar os 3. Não vai ficar elemento de fora, todos vão participar, tá? Então, a permutação, quando n é igual a p, né, a permutação é simplesmente fazer a permutação de n elementos, que é n fatorial. Tá? Ou seja, o nome diz, permutação. A permuta é simplesmente uma troca, né? Então, quando a gente faz permutação de elementos, a gente está trocando o local, a posição desses elementos apenas. Tá, pessoal? Só que quando a gente troca a posição dos elementos, dá uma coisa diferente, ou seja, AB é diferente de BA. Então, essas duas coisas aqui devem acontecer para que seja uma permutação. N igual a P e AB diferente de BA. Tá? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos uma palavra com 5 letras. Queremos formar anagramas com 5 letras. O que é anagramas? Tá? Por exemplo, o nome Carol. Tá? Vamos pegar o nome aqui, Carol. Carol é formado por 5 letras distintas, ou seja, 5 letras distintas, 5 diferentes. Tá? Quantos anagramas eu consigo fazer com as letras dessa palavra aqui? Tá? Então percebam, eu posso fazer um anagrama. Tá? O anagrama, para quem não lembra o que é um anagrama, é simplesmente embaralhar as letras. Então, olha só, eu posso fazer aqui o anagrama Lorac. Tá? Posso fazer. Eu posso fazer o anagrama AOCRL. Posso? Precisa ter significado a letra, a palavra? Não. O anagrama ele não tem significado. O anagrama é simplesmente embaralhar as letras e deu a bola, tá? De quantas maneiras diferentes eu posso embaralhar essas letras aí? 5 letras. É só fazer uma permutação de 5, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120 maneiras diferentes. Resolvido. Né? Nós temos aqui 5 letras, nós temos 5 posições, quer dizer que eu vou usar 5 letras, eu só vou embaralhar elas. Então, N igual a P. Tá?
E se eu trocar uma letra de lugar com outra, fica uma coisa diferente, ou seja, AB é diferente de BA. Então isso aqui é uma permutação, tá? Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra grátis? São 6 letras, tá? O acento não interfere em nada, porque o acento é específico dessa palavra aqui, tá? Então eu tenho aqui 6 letras, eu vou formar anagramas, então P igual a 6 também. Se eu trocar de lugar as letras, dá uma configuração diferente, um anagrama diferente, tá? N é diferente, desculpa, N é igual a P. Então isso aqui caracteriza uma permutação, tá? Então é uma permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. São 6 letras, né? Então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720.